Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do CAF, o 1049. Neste mês trazemos para vocês a entrevista com a ativista Crimeia Almeida. Falamos sobre a relação da antropologia e arqueologia forense com o movimento de familiares de mortos e desaparecidos da ditadura e o papel destas disciplinas no caso da Vala de Perus. Próxima estação. Liberdade. Acho que assim, a gente geralmente, quando a gente começa aqui, a gente pede para o convidado se apresentar. Aí convidaria a senhora a se apresentar. Como a senhora definiria Crimeia Alice Almeida? Bem, eu sou familiar de desaparecido político. O meu companheiro, André Grabois, meu sogro, Maurício Grabois, e meu cunhado, Gilberto Olímpio, são 3 desaparecidos da guerrilha do Araguaia. E como familiar, eu estou nessa luta de longa data, certo? Muito antes das lutas de anistia, quase que minha vida, né? Porque na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, meu pai foi preso e eu fui procurar preso político. Então, minha vida adulta toda foi procurando preso político, desaparecido ou não. Então, Crimeia, assim, a senhora está todo esse tempo, a senhora vem na luta, primeiro lá nos anos de chumbo, agora junto com o pessoal da comissão de familiares. A senhora participou também do processo de encontrar a Vala de Perus e de pegar esses remanescentes que estavam lá. Aí, meio que a senhora acaba tendo uma relação com as disciplinas que a gente tem aqui na universidade, seria de arqueologia e antropologia, numa perspectiva forense. Assim, para a senhora, qual seria assim, o principal impacto da contribuição dessas disciplinas por meio da universidade e de grupos como o Grupo de Trabalho Perus? Olha, para mim, a arqueologia, eu só estudava coisa muito velha, né? Eu tomei conhecimento assim, do papel da arqueologia na busca dos desaparecidos, foi fins dos anos 80, eu fui num congresso da FEDEFAM, Federação dos Familiares de Desaparecidos da América Latina, e lá teve uma apresentação que eram os alunos do Claude Snow, que formaram a equipe argentina de antropologia forense, e eles mostraram uns slides de escavações na Guatemala. E eu fiquei muito impressionada. Tem um desses slides que eu ainda tenho até hoje na memória, porque era uma vala comum, não como a de Perus, era uma vala comum mesmo. As pessoas foram jogadas dentro de um imenso buraco. E quando eles perceberam que ali tinha várias pessoas, eles cavaram ao lado da escavação, o que permitiu eles fotografarem os corpos caídos de todos os... Foram jogados dentro daquele buraco, né? E é um negócio impressionante, porque a sensação que eu tive é que nem todos estariam mortos na hora que foram enterrados. Eu devia ter vivo sabe? Se percebe certos movimentos meio desesperado, por exemplo, morto com as mãos para cima, uns negócios meio estranhos, né? Porque eu não sei, eu não tive coragem de perguntar para eles, porque tinha muito familiar e eu falei assim, se eles dizem que sim, vai ser muito chocante. Então, eu não perguntei. Até hoje eu fico com essa imagem que eu acho que tinha pessoas, que é diferente da Vala de Perus, que só tinha ossos, né? As pessoas já tinham sido enterradas, tiraram e colocaram os ossos. Lá não. Era impressionante a coisa. E eram muitos. Então foi aí que eu vi que a arqueologia podia servir para os tempos modernos, não era só para... Que para mim a arqueologia era coisa assim de estudar Inca, estudar civilização egípcia, os persas, né? Para mim era isso a arqueologia.
Então foi aí que eu tive um contato com essa arqueologia, que teria um aspecto político para ajudar a gente na identificação dos desaparecidos. Ah, interessante. Então hoje, assim, a senhora teve esse primeiro contato, que foi com essa apresentação. Hoje, como seria a sua relação? O que a senhora pensaria hoje sobre esse papel da arqueologia e também da antropologia para a gente dar uma continuidade a esses trabalhos? Tipo, esses impactos que estão sendo gerados, eles estão sendo realmente positivos e a senhora acredita que por onde eles também poderiam focar mais, quais seriam outras perspectivas? Não, que eles estão sendo positivos não resta a menor dúvida, né? Uhum. E que eles são necessários também, porque hoje em dia nós temos assim, o desaparecimento como prática, né? Não é só no Brasil, e não é só político. É desaparecidos em massa, você vê essas guerras em que as pessoas desaparecem. Quer dizer, o Mediterrâneo, quanto esqueleto tem lá, né? É um grande cemitério do mundo. Sim. Então, eu acho que é importante esse estudo. Contribuição, eu acho que tinha que ter um pouco de... No curso, não sei se tem, mas devia ter sociologia, história, porque para contextualizar os fatos. Eu senti que muitos de vocês chegaram aqui muito crus na história, né? Sim. Então eu acho que, como eu acho que a arqueologia e a antropologia vão ser úteis para essa prática, não é presente, mas é um passado muito recente. Então a história, a sociologia podia ajudar bastante. Então, que a senhora ter tocado nessa parte da necessidade dos cursos de arqueologia, até antropologia, essas disciplinas, elas têm essa proximidade maior com a questão da sociologia e da história. Ela toca num ponto que, assim, a gente tem essas disciplinas, a gente tem uma técnica nelas que são aplicadas na resolução de algum problema, mas às vezes as pessoas também questionam a questão, assim, do lado humano. A que ponto também o lado humano ele acaba sendo levado em conta nesse trabalho, porque no final das contas, o arqueólogo, o antropólogo, ele está lidando com pessoas. Nesse sentido, a senhora pensa que, assim, o que essas disciplinas, tanto arqueologia e antropologia, elas teriam a aprender com o movimento de familiares, a partir dessa perspectiva que a gente teve, dessa experiência com a Vala de Perus, de trazer toda essa experiência junto com os familiares? Eu acho o seguinte, que uma coisa que eu acho que vocês devem ter aprendido, que só o conhecimento técnico não é suficiente. A história de vida, o que os familiares passaram para vocês, assim, de detalhes dos indivíduos, deram uma contribuição, que é o que a gente pode dar, né? A gente conheceu os desaparecidos, a gente não conhece arqueologias técnicas, etc. Mas, e também a história, eu acho que a história, que vamos dizer que a gente fez um primeiro trabalho, vocês continuaram, foi de dizer, esse pode estar aqui, esse não. Por quê, né? Porque a gente vivenciou aquele tempo, o cara que era preso em tal lugar, para que cemitério ia. Então tem um conhecimento da gente que não é técnico, mas que eu acho que ajudou vocês. Sim, claro. Acho que tanto os testemunhos de vocês e, assim, a gente está em contato com vocês, familiares, no processo da Vala de Perus, acho que também foi um diferencial, foi uma coisa muito importante, porque a gente humaniza, né, esses ossos. Humaniza esses ossos, porque eu me lembro que uma vez eu falei com um perito médico e eu me referi aos ossos como restos mortais. E ele me xingou. Disse que era um desrespeito tratar os ossos dessa forma. Aí eu fiquei com raiva dele, porque era um cara muito arrogante. Eu falei assim, olha, meu senhor, estou falando de restos mortais porque é tudo que nos restou.
tá certo? Da memória dessas pessoas, nos restou isso. E é restos mesmo, não tento, não é um esqueleto completo, tá certo? É uma mistura de osso que eu só posso chamar de restos mortais. E não é nenhum desrespeito, que eu fiquei muito brava com ele. E quanto também esse trabalho, assim, na perspectiva que a senhora pensa, de que assim, esses trabalhos que são feitos, eles trazem de volta a memória dessas pessoas. Porque ali realmente, esses remanescentes, eles têm uma história por trás de cada remanescente. É um indivíduo que tem ali. Eu acho que humaniza quem trabalha na identificação, humaniza os familiares, porque não é assim, não é alguém que... Porque muitos familiares nem gostaram muito, acharam assim... Eu conheço filho que já disse assim, meu pai me trocou pela luta. E entendo o sentimento, mas quando todo esse processo é resgatado, eu acho que humaniza os dois lados, né? Todo esse tratamento. Eu acho que vocês deram um tratamento assim, muito respeitoso. Obrigado. Outro ponto também, com essa relação do trabalho que foi feito na Vala de Perus, tanto os outros que são feitos também de arqueologia e antropologia, a gente tem que eles geram uma quantidade de dados a partir da pesquisa que a universidade desenvolve. O que a senhora pensa a respeito sobre o futuro do projeto, por exemplo, no caso GTP, a respeito do uso dos dados gerados por esse trabalho? Como é que a senhora acha que deveria ser feito? Eu acho que tem que ser usado pela universidade, tem que ser usado na pesquisa, porque, voltando lá atrás, né, que eu conheci, os primeiros que eu conheci foram os argentinos, eles não tinham conhecimento naquela época que eles têm hoje, certo? Nem a ciência, porque, por exemplo, naquela época, fins dos anos 80, não se fazia DNA ósseo. Ou se fazia alguma elite lá de pesquisa e tal, não era uma coisa para uso mais público, porque também ainda não é, né? É tão difícil conseguir esse DNA que a gente não pode dizer que é para uso do público, mas é um uso mais socializado. Naquela época não tinha. Então, quer dizer, vocês vão aprender com esse processo e eu acho que o trabalho de vocês vai ser útil para que os futuros alunos já partam de um ponto mais alto, certo? Uma gradação mais alta. E, infelizmente, como continuam desaparecendo no Brasil, esse estudo vai ser muito útil. Porque se não desaparece, não é só na cidade que desaparece, nós estamos desaparecendo com os nossos índios, toda a população pobre está sendo desaparecida, né? Ou pelo menos uma tentativa. Perfeito. Queria agradecer a presença da senhora aqui na nossa gravação do nosso podcast 1049. Só para encerrar, a senhora teria uma indicação de algum livro, filme, para o pessoal que está nos escutando? Vocês viram a Vala Comum? Eu estou tentando lembrar o nome do cineasta. Mas a gente pode usar o Google, né? Só um momento. Eu encontrei com ele, mas esqueci o nome. O documentário, né? João Godoy. João Godoy. E se vocês não viram, para ver também. Perfeito. Então, no caso, seria Vala Comum de João Godoy. Tá ótimo. É isso aí, então. Obrigado. Muito obrigado, Quimé, por ter participado aqui do nosso podcast. Foi uma honra. Eu é que tenho que agradecer a vocês. Eu jamais me recusaria a vir aqui. Obrigado. Obrigada. Tchau.